Salve Maria! Como estão todas? Espero que estejam todas bem. Vamos dar início a mais uma aula de catequese? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu espero que todas se lembrem, mas na nossa última aula nós tratávamos sobre os mandamentos da lei de Deus em geral e sobre o primeiro mandamento. Vamos, portanto, nessa aula dar sequência a esse tema, tratando do segundo mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão, ou seja, não tomar o nome de Deus em vão, e o terceiro mandamento, que é guardar os domingos e festas. Vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer cada um deles. No primeiro mandamento, nós aprendemos que devemos honrar a Deus com filial afeição, com o amor de filhos, porque Deus é nosso Senhor e nosso Pai, né? Mas nós devemos também, portanto, honrá-lo por meio das palavras, que assim nós mostraremos a Ele uma total reverência, uma total submissão para com Ele. E, portanto, fica proibida qualquer atitude contrária a isso. Devo, portanto, honrar a Deus não somente com as minhas atitudes, mas também com a minha palavra. É isso que nós vamos aprender um pouco melhor neste segundo mandamento. Então, nós devemos, portanto, honrar o nome de Deus, porque Ele é santo e nos proíbe esta lei do segundo mandamento, desprezar o nome de Deus, tomá-lo em vão, jurar por Ele em falso ou inutilmente, ou de forma temerária, de uma forma imprudente. Então, eu devo honrar a Deus por meio das palavras e também fica proibido qualquer coisa contrária. O que seriam as coisas contrárias? Isso que nós falamos, desprezar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, por banalidade, jurar por Ele em falso ou inutilmente, ou de maneira temerária, imprudente. Todos os nomes que são dados a Deus merecem de maneira igual a mesma honra, tais como, quais são os nomes que nós damos a Deus? Senhor, Onipotente, Rei dos Exércitos, Senhor dos Senhores, tudo isso são todos os nomes que nós tratamos a Deus, devem a mesma honra, o mesmo respeito, tá bem? Então, isto que nós estamos aprendendo para com o nome de Deus é equivalente para todas as maneiras que chamamos a Deus. Como louvo e honro o nome de Deus, portanto, já que este mandamento me ordena isso. Quando eu proclamo a Deus, a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, como nosso Rei, nosso Senhor, eu estou louvando. O que mais? Quando além de reconhecê-lo, também falamos que Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Eu estou dando a Ele a honra que lhe é devida, que é ter alcançado para nós a salvação. O que mais? Tem uma outra maneira que é quando estudamos com santo fervor a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia, pela qual se manifesta a vontade de Deus, e quando nós nos colocamos a meditá-la com frequência, nós também estamos honrando a Deus, honrando o nome de Deus, porque a palavra de Deus está ali, e ali está explícito aquilo que é a vontade de Deus, a maneira de nós nos aproximarmos de Deus, então nós damos honra a Ele por meio disso. Também quando nós vamos à Santa Missa, quando nós prestamos atenção à homilia, às leituras. Uma outra maneira também de nós louvarmos e honrarmos o nome de Deus é quando nós, por meio das orações, agradecemos a Ele por todos os bens que nós recebemos, porque tudo que recebemos é das mãos de Deus, então devemos agradecê-lo. Mas não só os bens, quando nós sabemos agradecer também os males, porque os males que nos aconteçam, por exemplo, provações, tentações, nós devemos também agradecer, sabe por quê? Porque tudo é graça, tudo vem de Deus, se não porque Deus nos mandou, porque Deus permitiu que acontecesse conosco, e se Ele permitiu, Ele vai nos dar graças para podermos viver aquilo e dar glórias
ao nome dele por vivermos aquilo. Se Deus nos permite viver uma provação, Ele vai dar graças para que nós possamos passar por essa provação. E dando graças a Ele, correspondendo a essas graças que Ele nos dá, nós vamos estar, portanto, louvando o nome de Deus, porque reconhecemos que se eu passei por uma provação, por uma dificuldade, não foi porque eu sou boa, mas foi porque Deus é bom, me deu graças para poder passar por isso. Então, tudo dar graças. Então, quando nós damos graças a Deus pelos bens e pelos males, nós também estamos honrando a Deus. Então, resumidamente, nós honramos a Deus no nome dele, proclamando as maravilhas, dando a ele as glórias devidas por aquilo que ele nos fez. Por exemplo, a salvação que Nosso Senhor alcançou para nós. Quando nós estudamos, por exemplo, aqui na catequese, não estamos estudando a Santa Bíblia, mas estamos estudando a doutrina, aquilo que a igreja nos ensina para poder louvar a Deus. Então, nós estamos honrando o nome de Deus, certo? Não estamos aqui tomando o nome de Deus em vão, porque estamos aprofundando o nosso conhecimento nas coisas santas. E, por exemplo, também, por fim, nas nossas orações, agradecendo todas as graças que recebemos, tudo de bom e também todas as dificuldades que Deus nos permite passar, porque Deus nos permite passar, está bem? Aqui, vamos passar rapidamente algumas perguntas e respostas sobre o tema, para podermos nos aprofundar, e isso ainda sobre o segundo mandamento. Então, o que nos proíbe o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, nos proíbe. Primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Então, não posso de maneira nenhuma pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Nós vamos ver mais pra frente o que é essa blasfêmia para podermos entender melhor. Terceiro, fazer juramentos falsos ou não necessários, ou proibidos desta ou daquela maneira. Então, eu não posso jurar em falso, nem desnecessariamente, e nem um juramento que seja proibido. Então, tá bom. O que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo o que se refere em modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria, dos santos, com ira, por zombaria, brincadeira ou de outro modo com pouco respeito, com pouca veneração, enfim, de uma maneira qualquer. Não se pode fazer isso nem com relação ao nome de Deus, nem com nada que seja sagrado, que tenha relação com Deus. O que é a blasfêmia? Está visto ali em cima que nós não podemos, está proibido blasfemar contra Deus. O que é então a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra Nossa Senhora, contra os santos ou contra as coisas santas. Então, isso é uma blasfêmia, é um desrespeito, é um maltrato, uma coisa assim com relação a um comportamento desonroso com relação às coisas santas, certo? Há alguma diferença entre blasfêmia e praga? Sabe, rogar uma praga em alguém? Ou blasfemar? Tem uma diferença nisso? Sim, tem uma diferença. Por quê? Blasfêmia é o comportamento que se tem com relação às coisas de Deus, de Nossa Senhora, dos santos. Então, é uma maldição que se lança contra a igreja, que se lança contra uma imagem. E isso é uma blasfêmia, por exemplo, entre outras coisas. Agora, uma praga é contra o próximo. Então, blasfêmia é quando nós tratamos das coisas sagradas, das coisas religiosas. E praga é quando eu trato do próximo, de uma pessoa. Alguém rogou uma praga numa pessoa, aí é uma praga, não é uma blasfêmia. Agora, se foi rogada uma praga para com o sacerdote, se torna uma blasfêmia, porque ele está ligado a uma figura, ele é uma figura religiosa. Então, ele está ligado a Deus. Então, isso se torna uma blasfêmia. O que é jurar? Se eu não posso jurar em falso, eu preciso saber primeiro o que é jurar. Jurar é tomar
a Deus como testemunha da verdade do que se afirma ou se promete. Então, sempre que eu estou jurando diante de Deus. Eu coloco como que Deus é testemunha disso que eu estou falando. Por isso, nunca posso usar Deus como testemunha de uma falsidade, de uma coisa que não é verdadeira, ou uma coisa desnecessária, porque eu vou estar tomando o nome de Deus em vão. Se eu vou jurar, juro por qualquer bobagem, então eu estou tomando o nome de Deus em vão. Ou eu vou fazer um juramento que está proibido, por alguma coisa me proibiram fazer esse juramento e eu estou fazendo esse juramento, então eu estou tomando o nome de Deus em vão, porque eu estou desobedecendo. Mas jurar é sempre proibido? Não é sempre proibido o juramento, mas ele é até lícito e honroso para Deus quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça. Um exemplo de quando se deve fazer o juramento é diante de uma audição, de um julgamento. As testemunhas, elas juram que estão dizendo a verdade. E claro, tem que se cumprir esse juramento e dizer realmente a verdade. Então, neste caso, não só é lícito, como é honroso, porque eu estou tomando a Deus como testemunha de uma coisa que é real e é necessária. Tá bem? Quando não se jura com verdade, ou seja, quando eu estou jurando em falso. Quando se afirma, é uma pergunta, então, quando que isso acontece? Quando se afirma com juramento que se sabe ou se julga ser falso. E quando com juramento se promete que não se tem a intenção de cumprir, ou seja, eu estou jurando que é verdade uma coisa que não é verdade, que eu fiz uma coisa que não fiz, que vi uma coisa que não é verdade, eu não vi que a pessoa fez. Ou eu tô dizendo, eu juro que eu vou fazer a lição de casa, mas eu sei que eu não vou fazer a lição de casa. Então eu estou jurando, eu não estou jurando com a verdade, eu estou, portanto, jurando em falso. Quando não se jura com discernimento, quando se jura sem prudência, sem ponderação, ou por coisas de pequena importância. Então, é quando eu estou jurando por uma bobagem, por uma coisa corriqueira que não exige isso. Então, isso é jurar sem o uso do discernimento. Quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar e outras coisas parecidas. Então, eu juro que eu vou vingar que roubaram a minha bala, vou lá e vou roubar a bala do amiguinho. Isso certamente não está justo, porque eu não posso roubar, então eu estou indo fazer um juramento que não é lícito, tá bom? Que não está correto. Então, pensar sempre, o juramento é tomar a Deus como testemunha. Eu só posso ter a Deus como testemunha de atitudes boas, corretas, justas, senão, não. Nós somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas, ou seja, se alguém falar para os senhores, jura que vai roubar a bala do vizinho, os senhores estão obrigados a fazer, as senhoras estão obrigadas a fazer esse roubo? Se as senhoras jurarem? Não estão obrigadas. Por quê? Porque como é um juramento que levaria as senhoras a pecar, e já está proibida pela lei de Deus, e da igreja, é evidente que não se pode tomar a Deus como testemunha disso. Agora, quem jura falso comete algum pecado? O que acham? Quem jura falso comete pecado, sim, e pecado mortal, pecado grave, porque desonra gravemente a Deus, que é a verdade infinita, chamando em testemunho do que é falso. Então, nós vimos tudo que nós não devemos fazer nesse mandamento, né? Tudo que está ali incluso com não honrar o nome de Deus. Então, o que nós devemos fazer? O que nos ordena esse mandamento? O segundo mandamento ordena que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. O que são votos? Voto é uma promessa que se faz a Deus, de uma coisa boa, evidentemente, e que se é possível de cumprir, e a partir do momento em que nós fazemos esse voto, estamos obrigados a cumpri-lo. Por exemplo, os religiosos, eles fazem voto
de pobreza, de castidade, de obediência. Então, a partir do momento em que eles fazem esse voto, eles estão obrigados a cumprir. É um pecado não cumprir esse voto? É um pecado. Então, não se pode fazer isso sem refletir e sem ter um conselho de um superior. Mas, de repente, vamos supor, fez-se um voto e depois percebeu-se que ele era exagerado, que estava muito duro. É possível abandonar o voto? É possível. Mas precisa de autorização do superior para isso. Mas existem votos que podem ser feitos? É uma pergunta. Pode-se fazer votos a Nossa Senhora e aos santos? Sim ou não? Os votos fazem-se só a Deus. Eu só devo fazer voto a Deus. Porém, é possível prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Então, apesar de eu poder só fazer um voto diretamente para Deus, eu posso me comprometer a fazer este voto honrando a Nossa Senhora através deste voto. Isso é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. Lembra-te de santificar o dia do sábado, uma passagem do Antigo Testamento. 6 dias do Gênesis, né? Porque 6 dias trabalharás e farás todos os teus serviços. No 7º dia, porém, é o sábado, o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal de carga, nem o forasteiro que se achar dentro de tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles encerra. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o fez santo. O que é isso? O nosso mandamento nos diz guardar os domingos e festas. Agora, no Antigo Testamento, na lei antiga, este é um trecho que nos mostra que era costume guardar o sábado e não o domingo. O sábado era o dia santo. Então, a primeira explicação é: por que nós guardamos o domingo e não o sábado, se antigamente se guardava o sábado? Então, desde Adão e Eva, se guardava o sábado, como nós vimos neste exemplo que eu li. A exemplo de Deus. Por quê? Porque Deus usou os 6 dias para trabalhar e o 7º dia para descansar, que era o sábado. Porém, a igreja nos ensina que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso novo Adão. Ou seja, a partir de Cristo há uma nova criação. Nós nascemos de novo a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nosso Senhor Jesus Cristo ele foi para a paixão, para o Calvário, ele ressuscitou que dia? No domingo, né? A Páscoa, ela é no domingo. Então, o dia de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi no domingo. A partir disso, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cristãos, que mais tarde nos tornamos, né? Fomos chamados de católicos, passamos a guardar o domingo como o dia do Senhor. Por quê? Naquele dia, Jesus venceu a morte, ele abriu o céu para nós. E após a sua ressurreição, o próprio Jesus, nosso Senhor, aparecia para os discípulos aos domingos para poder celebrar o santo sacrifício da missa. Nós podemos identificar isso como, sempre prestem atenção nos evangelhos, acontece com muita frequência que nosso Senhor, que aparece no evangelho assim, nosso Senhor citando, né? No primeiro dia da semana, pôs-se no meio deles Jesus. Então, que dia que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Então, nós entendemos que, a partir da ressurreição, nosso Senhor instaurou como um dia santo, o dia, portanto, de culto a Deus, o domingo, e não mais o sábado. Então, essa é uma modificação entre a lei antiga e a nova lei, que é a lei a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? Portanto, guardamos o domingo, dia em que nossa vida foi tirada das trevas para a luz, e também mais um acontecimento muito espetacular que houve no domingo foi o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos, lá no cenáculo, que foi também uma das ocasiões em que nós consideramos como o nascimento da igreja, né? Um foi a paixão de Nosso Senhor, portanto a ressurreição, posteriormente, e depois o Pentecostes, né?
E esse dia, que foi um dia de tantos acontecimentos, é um dia que nós devemos santificar. Mas, então só o domingo é o dia santo, só um domingo deve ser santificado? O que acha? Não, certamente não. Por quê? Todos os dias devem ser santificados, mas principalmente esse dia. Sobretudo, este dia precisa ser assim um dia extremamente santificado e dado ao culto divino, ao culto de Deus, tá bem? Então, o homem precisa de tempo para o repouso corporal, o sono, a alimentação, o trabalho, mas ele também necessita de tempo para a alma. Então, tem o repouso do corpo, mas também tem um tempo que é dedicado à alma, para que ele também possa restaurar suas forças no trato íntimo com Deus. Portanto, deve-se reservar um tempo para ocupar-se com as coisas divinas e também para dar o culto devido a Deus. Portanto, o sentido próprio e verdadeiro desse mandamento é que o homem se aplique de corpo e alma ao cuidado de prestar piedoso culto a Deus, conservando-se livre em tempo determinado de ocupações e trabalhos corporais. Ou seja, eu preciso reservar um tempo para me dedicar às coisas de Deus. E, sobretudo, cumprir o mandamento. Este mandamento é ir à missa, né? Buscar os sacramentos no dia do domingo, especialmente, tá bem? Agora, para sabermos outros dias santos e dias de festa. O mandamento nos ordena guardar os domingos e também os dias de festa da Santa Igreja, também chamados dias de preceito. Desde o início da Igreja e nos tempos posteriores foram instituídos dias festivos para que celebrássemos com amor e devoção a lembrança dos benefícios divinos. São, portanto, os dias de preceito, dias em que temos obrigação de participar da missa. Quais são esses dias que nós temos obrigação de participar da Santa Missa? Todos os domingos, evidente. E aí tem alguns dias que são os dias de festa. O dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que é sempre no dia 1º de janeiro. E é sempre feriado. Então a igreja é tão bondosa, coloca a maioria dos dias de preceito num dia de feriado, ou ela passa esse dia para o domingo, tá? Para nós podermos cumprir o preceito com mais facilidade. Então, o primeiro fora o domingo é esse, que é Santa Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Ou seja, temos que ir à missa no dia 1º de janeiro. Corpus Christi é sempre em junho, mas não é uma data fixa, é uma data móvel, porque é uma conta com relação a Páscoa, Pentecostes, etc. Não sei dizer exatamente qual é a conta, mas por isso é uma data móvel. Mas é sempre numa quinta-feira. Por quê? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia numa quinta-feira. Então, a festa do corpo de Cristo tem que ser numa quinta-feira. Mas é sempre feriado. Outro dia que é de preceito é o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Esse é um especial que não é feriado e nós temos que procurar ir à Santa Missa para cumprir esse preceito, tá bem? É o dia que nós festejamos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Outro dia é o Natal do Senhor, o dia do Natal que nós todos comemoramos, é feriado, dia 25 de dezembro, sempre dia 25 de dezembro, tá bom? Epifania, manifestação do Senhor, é dia 6 de janeiro, mas é sempre passada pelo domingo próximo. Então, é mais fácil de cumprir esse preceito também. Ascensão de Jesus, 40 dias depois da Páscoa, só que também sempre é celebrado no domingo próximo. Anterior à festa de Pentecostes. Outra festa de preceito, São Pedro e São Paulo, é dia 29 de junho, sempre, só que também passa a comemoração para o domingo. Assunção de Nossa Senhora, é dia 15 de agosto, mas também passa para o domingo. E o dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro, mas também vai para o domingo. Então, a igreja é muito bondosa, ela coloca a maioria das datas que não são feriados, ela passa para o domingo para que facilite o nosso cumprimento do preceito. Mas lembrando, os que desprezam formalmente esse preceito, ou seja, não cumprem, não obedecendo a Deus nem a igreja, são inimigos de Deus e de suas santas leis. E assim como nós vimos na primeira aula, qualquer infração, uma infração a qualquer um desses pecados, acarreta o quê? O que a pessoa merece? Ela merece a pena eterna, que é o inferno.
só buscando uma confissão podemos ficar livres dessa culpa e não cair em condenação, tá bem? Então, rapidamente, o que nos ordena o terceiro mandamento, guardar os domingos e festas? O terceiro mandamento nos ordena que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa, ou seja, precisamos buscar a Deus nesses dias, principalmente a Santa Missa. Quais são os dias de festa? Na lei antiga eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Lá na lei nova, após Nosso Senhor Jesus Cristo, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja, como as que nós vimos. Por que na lei nova se guarda o domingo e não o sábado? O domingo, que significa o dia do Senhor, substitui o sábado, porque foi em dia de domingo que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? Ou seja, o que nós devemos fazer? É-nos obrigatório, preceituado, assistir devotamente o santo sacrifício da missa. É só isso. O que outras obras costuma um bom cristão santificar as festas? Com que outras obras? Ou seja, além de ir para a missa, o que mais que eu posso fazer para deixar o meu dia de festa, domingo ou dia de festa, ainda mais santificado? Um bom cristão santifica as festas, assistindo a doutrina cristã, as pregações e os ofícios divinos, recebendo com frequência, com as devidas disposições, os sacramentos da penitência e da Eucaristia, dando-se a oração e as obras de caridade cristã para com o próximo. O que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos manuais, os trabalhos servis, qualquer obra que nos impeça o culto a Deus. Então, eu não posso trabalhar no domingo, não devo também fazer ninguém trabalhar no domingo, principalmente de uma maneira que impeça o culto a Deus, que impeça de ir à missa. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. Mas, em geral, qualquer coisa que não seja dedicada a Deus está proibido. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo comete-se pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave, ou seja, se o trabalho dura pouco tempo. Então, se é um trabalho curto, um trabalho rápido, que não vai me impedir de cumprir, de fato, o preceito de ir à missa e buscar os sacramentos, eu não estou cometendo pecado mortal, tá? Não há nenhum trabalho que seja permitido nos dias santos. Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus. Por exemplo, o médico pode trabalhar, os padres, evidentemente, podem trabalhar. E os que fazem por uma causa grave, pedindo licença, se for possível, ao próprio pároco, ou seja, ou algum outro trabalho, desde que o padre, que nesse caso o pároco, enfim, o responsável religioso pela sua vida, permita. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos? São proibidos nos dias santos os trabalhos, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por isso, não é proibido entregar-se aos divertimentos honestos, ou seja, pode-se ter uma diversão nesse dia, mas não se pode trabalhar. Por quê? Porque é o dia de dedicar-se a Deus, às coisas santas e o descanso do corpo e da alma também. Mas um divertimento é possível, fazer um passeio, desde que não se impeça o cumprimento do mandamento. O que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos devemos evitar principalmente o quê? O pecado mortal e qualquer outro tipo de pecado e tudo que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outras diversões e reuniões perigosas. Ou seja, o que eu preciso especialmente evitar nos dias santos, no domingo, nos dias de festa? Cometer qualquer tipo de pecado. Então, portanto, eu devo evitar qualquer ocasião que me deixe próximo de cometer algum pecado e assim infringir este mandamento e ofender a Deus. Tá bem? E assim nós encerramos a aula de hoje. Estou enviando os links e tem 10 perguntinhas sobre os temas vistos na última aula e nesta aula que nós trataremos na próxima aula, que será online, tá bem?
Que Nossa Senhora ajude a todas e cada uma. Agradeço muitíssimo. Vamos encerrar com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.